Oi para você que está do outro lado dessa telinha. Você já teve curiosidade de saber sobre tudo a Terra, sobre o mundo, sobre tudo, sobre planalto, planície, tudo aquilo que possa envolver geografia? Pois hoje você vai aprender tudo isso e um pouco mais. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Bom, hoje estamos aqui com um professor incrível, que não é só professor, mas é diretor de uma da ETEC aqui da ETEC de Montemor. É ele, Marcinho! Boa noite, pessoal. Boa noite, Billy. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite, falar um pouquinho sobre as questões aí que envolvem a geografia. E vamos lá, né? Saber o que vem de questão aí para poder compartilhar com vocês um pouquinho aí do meu conhecimento. Mas antes de tudo, eu queria saber assim sobre o motivo o porquê que você quis entrar, ser professor de geografia, entrar nessa área de geografia, contar um pouquinho do seu contexto histórico aí, explicar pra gente até o porquê que você se tornou diretor de uma ETEC, o porquê esse desejo, como que foi assim pra você. Bom, eu tô em sala de aula já desde 2007, então ano que vem vai para 20 anos aí nessa pegada, né, de trabalhar em sala e tudo mais. Já trabalhei com vários níveis aí, trabalhei com a criançada de 6º ao 9º ano, trabalhei com educação de jovens e adultos, a maior parte do tempo no ensino médio mesmo, na ETEC, e já dei aula no ensino técnico também, né, em algum momento aí já dei algumas aulas no ensino técnico de gestão ambiental e logística reversa, na época, quando havia, né, esses dois componentes na grade. E o desejo por começar a dar aula de geografia e dessas matérias que lidam aí um pouco com essa questão ambiental, né, nasceu quando eu estava no ensino fundamental ainda, né, então lá no 6º ano eu tive uma professora muito inspiradora, né, Margarete é o nome dela. E eu gostava muito das aulas dela, porque ela trabalhava de um jeito muito especial, assim, ela tornava a geografia algo muito gostoso de se aprender. Na época a gente não tinha, né, esses meios digitais para assessorar mesmo e para facilitar o aprendizado da gente, mas ela trazia muito vídeo, ela trazia revista, trazia jornal para a gente fazer análise, e aquilo foi tornando para mim uma paixão mesmo, né? E aí, quando eu saí do ensino médio, eu já saí decidido a cursar geografia. Aí, à época, eu prestei o vestibular para Unesp, lá em Presidente Prudente, fui fazer a Unesp. Aí me formei, voltei, né, para Itatiba, que era a minha cidade natal. Aí entrei na ETEC, aí fui fazer uma especialização em gestão ambiental. Depois fiz o mestrado e o doutorado em geografia, né, e desde então estou por aí. A vinda aí para a vida de diretor, ela se deu meio que por acaso, né? Eu já estava atuando na ETEC de Itatiba como professor e coordenador pedagógico há 17 anos, desde então. E um belo dia me ligaram de São Paulo falando que a ETEC aqui estava precisando de um diretor. Eu falei que tinha interesse. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda, às 6 horas da manhã, me ligaram falando que tinha saído minha nomeação e eu acabei vindo. Então foi algo meio que inesperado, assim, eu não esperava vir para Montemor. Foi algo que aconteceu, mas que foi muito gratificante, assim, foi algo que agregou muito na minha vida. Então desde 2024, né, desde maio de 2024, eu não estou na sala de aula, mas é algo que eu gosto muito de fazer, né? Se puder compartilhar o conhecimento, né, ensinar é algo que eu gosto bastante, assim, e eu sinto até um pouquinho de falta. Que incrível, que história incrível. Então saímos ali. Você já é bem vivido assim em geografia, né? Sim, sim. Que legal, isso é muito legal, porque eu acho que minha humilde opinião tendo mais experiência, com mais tempo de carreira, você ainda tem muito conhecimento de geografia. Né? Sim. Então você tem esse amplo, assim, e essa de diretor também acho que acaba sendo foi algo novo pra você também, né? Assim, do nada, assim, só tornar diretor. Essa parte da gestão é totalmente diferente do que eu estava habituado a fazer. Sim. Apesar de eu já estar na gestão, né, por ser coordenador pedagógico, a pegada de direção é outra, né, porque ela é mais burocrática mesmo, né. Então, foi uma experiência totalmente nova. Mas legal. É algo que eu gostei bastante também. Que legal. Tem uns bons anos para ficar por aqui. Que se bom. Deus quiser. Se Deus quiser, vai sim. Sim.
E aí a gente agora, vamos entrar agora no assunto que queremos entrar, que é a geografia. E aí eu faço ali a primeira pergunta, que a gente vem vendo aí nas provas que teve aí, a última prova de 2024, né, essa prova, que falou sobre a Amazônia. Então a gente fala sobre a Amazônia, sobre o território brasileiro. E eu queria que você explicasse, porque a gente vê muita coisa sobre a Amazônia, sobre proteger a Amazônia, né, sobre a Amazônia ser muito importante para o Brasil. Então, queria que você explicasse pra gente o porquê que a Amazônia é tão importante, por que temos que proteger a Amazônia. Dá essa explicativa. Eu sei que parece uma perguntinha meio boba, mas explica um pouquinho pra gente sobre. Eu acho que é uma boa pergunta pra gente começar o assunto, né? Eu acho que quando a gente fala de Enem e de vestibulares, é um tema que sempre é recorrente, sempre vai cair, é a questão da geografia do Brasil. Às vezes a gente gosta muito de estudar geopolítica mundial, né? E a gente acaba se esquecendo um pouco de estudar a nossa casa e a política e a geografia que diz respeito ao território brasileiro, ela tem um peso às vezes muito maior dentro dessas provas de vestibular e Enem do que a própria geopolítica mundial mesmo. Não que isso não seja importante, claro que cai, mas cai em menor medida do que a geografia do Brasil mesmo. Então é importante que a gente comece por esse assunto e tenha uma noção do porquê que ele é importante. Então essa questão que diz respeito à Amazônia é algo fundamental, Billy, porque a Amazônia ela é um reduto de riquezas, né, que tem uma importância fundamental para o território brasileiro, porque antes de mais nada ela significa para a gente soberania em vários aspectos, né? Então, um território riquíssimo em água doce, né? Então os maiores rios mais volumosos estão dentro do território amazônico, vegetação e espécies ali, animais que a gente nem imagina vivendo dentro desse território, né? Tribos indígenas, muitas das quais ainda nem tiveram contato com a civilização, ainda vivendo dentro desse território também. Minerais dos mais diversos tipos, né? Desde os minerais críticos, que são os mais falados ultimamente, né? Por conta dessa nova revolução tecnológica que a gente vem vivendo, né? A questão do petróleo também muito importante. Se a gente pegar toda a região da plataforma amazônica em alto mar, muito petróleo. Então é uma região de suma importância e que o Brasil tem que proteger e dominar, porque isso representa a soberania aí do país para os próximos anos. E o que acontece? Durante muito tempo foi um território que ficou meio que relegado ali a segundo plano, né, dentro das políticas territoriais de proteção do território brasileiro, né? Então a gente nunca destinou uma verba importante para proteção desse território por meio das Forças Armadas, por meio de uma verificação de como estão essas situações via satélite mesmo, né? Observar a partir do espaço como é que está o processo de exploração, seja pelo garimpo ilegal, por madeireiras. E a Amazônia é fundamental, não só para o Brasil, mas para o mundo também, né? Você imagina, o regime de chuvas que a gente tem aqui na região sudeste, ele depende da existência da Amazônia, né? Então aquela dinâmica dos rios flutuantes, por exemplo, né? A evapotranspiração que você tem da floresta e a dinâmica de ventos que traz umidade até a região sudeste, que faz com que chova aqui, com que você tenha chuvas regulares. Então é importantíssimo proteger a Amazônia e entender que é um bioma de suma importância, não só para o território brasileiro, mas para todo mundo, mas para a gente mais ainda, né? Porque grande parte do que a gente conhece como Amazônia legal está dentro do território brasileiro, né? Então a gente tem que proteger e cuidar porque é patrimônio nosso. Caramba, que legal! Então, realmente, a Amazônia seria como se fosse um equilíbrio, né? Seria? Sim. Né? Porque eu já vi algumas pessoas dizerem que, tipo, existe a Amazônia e o deserto do Saara, que é pra ter esse equilíbrio de temperatura, de chuva, de coisas assim, né? A existência desses tipos de biomas, eles não existem por um acaso, né? Então, você proteger isso é garantir, inclusive, a vida e uma questão de sobrevivência para outras partes do território, né? Se a gente pegar o solo da Amazônia, é um solo muito pobre, né? Você tem uma floresta que é muito rica, muito grande sobre esse solo, mas é um solo muito raso, que não é tão rico em nutrientes assim. Então você
pôr essa floresta abaixo significa você desertificar uma região e impactar no regime de chuvas aqui da nossa região, por exemplo, né? Então a gente tem que proteger isso a todo custo, né? A Amazônia é algo que precisa ser protegido mesmo, é algo que diz respeito à soberania do Brasil, né? É importantíssimo mantê-la em pé. Que legal. É bom a gente dar essa esclarecida, né? Porque muita gente fala, Amazônia. Só que ninguém vê tanta importância, às vezes algumas pessoas ou outras não enxergam tanto essa importância. Isso é muito legal, é muito bom saber disso, que a gente entende tudo como funciona, é fundamental, né? o futuro da gente depende da Amazônia estar em pé, né? O futuro das nossas gerações aqui depende dessa floresta estar em pé, tanto econômico quanto de vida mesmo, né? Muito do que a gente vai fazer daqui para frente depende da existência da floresta. Então, fazer sim uma exploração, né, dos recursos que a gente tem ali, mas uma exploração sustentada, né, com base num desenvolvimento que seja sustentável, né, e que nos permita usar dos recursos que ela pode nos oferecer, mas com cautela, com cuidado, para que você preserve essa riqueza aí para as próximas gerações. Verdade, falou tudo e mais um pouco. Aproveitando que está ali perto, tem algumas questões também que tratam sobre regiões específicas do Brasil, como o Acre, é um exemplo, né? Então eu queria que você explicasse um pouco pra gente o porquê que a gente deveria saber mais sobre esses mapas, sobre se a gente tem que estudar muito, gravar um mapa do Brasil na cabeça, as orientações, tudo, ou é algo que a gente já tá sabendo na cabeça, que a gente consegue levar de boa. O que você tem pra falar pra gente aí sobre Eu acho que a nós, como brasileiros, cabe conhecer, né? Você pensou no mapa do Brasil, você já tem que mais ou menos se localizar aí. Obviamente que você não precisa, né, decorar as capitais de todos os estados, não é isso. Eu acho que essa é uma geografia que a gente fazia lá na década de 80, quando eu era criança. E hoje em dia isso não cabe mais, né? Então, se eu for apresentar um mapa para você numa prova de vestibular, algumas informações que são mais básicas e que eu considero até decoreba, elas já vão estar lá presentes. O que é importante é a gente entender o processo, né? Então, o que exatamente entender sobre o Acre, né? O Acre está inserido dentro desse contexto da floresta amazônica, né? Dentro dessa importância da região norte para o Brasil. Então é um estado que ao longo do tempo ele é muito relegado, fazem muita piada, né, por conta, o Acre existe, né, da pouca importância econômica desse estado em relação a outros estados que a gente tem no território brasileiro. Mas é importante que a gente saiba que ele existe, qual o contexto de formação histórica, né, do Acre, dentro do aspecto aí do ciclo da borracha, por que esse estado passou a fazer parte do território brasileiro. É importante que a gente conheça a história do território que nos pertence, né? Então, independente de ser o Acre ou o estado de São Paulo, é importante que a gente tenha pleno conhecimento de como é que isso está inserido aí dentro do contexto econômico, político, geográfico, né, brasileiro, para que a gente possa cuidar mesmo do que é a nossa casa, né? Dizem, tem até algumas pessoas que fazem umas brincadeiras assim sobre o Acre e falam que o Acre existe dinossauro lá no Acre ainda, né? Eu acho, né, às vezes, quando eu vejo umas pessoas se apresentando assim, eu sou do Acre, mas lá no Acre não tem dinossauro. É muito engraçado ver isso. Infelizmente, o brasileiro ele conhece muito pouco, né, do território, fora do território qual ele vive, né? Então, e ele também não se esforça para entender a realidade dos outros estados, né? Então eu moro em São Paulo, é o estado mais importante economicamente, para mim basta saber um pouquinho a respeito desse estado. E aí o que tá fora disso não me interessa, e não é bem assim, né? Isso é verdade. Porque se para nós não desperta interesse, para outras nações e para outros estados desperta, né? Vide aí agora toda a questão que envolve aí essa concorrência que está havendo entre Brasil e Estados Unidos. A gente sabe que muito, por exemplo, o que está envolvido aí é a questão das terras raras, né? O Brasil é o segundo maior detentor desse tipo de minério no mundo e a gente está sofrendo uma pressão muito grande por parte dos norte-americanos para fazer alguma negociação e entregar isso a eles. A que custo? Entendeu? Então acho que quando a gente conhece mais o nosso território e passa a valorizá-lo, você tende a entender o porquê que esses estados também são importantes, né? Então não estão dentro do core, né, do núcleo econômico nacional mais importante, mas fazem parte do que a gente entende como nação, então é importante que a gente conheça e valorize também.
Isso é verdade. É bom sempre conhecer um pouco, porque nosso Brasil tem muita coisa. Então cada estado, além de ter a sua questão geográfica, de plantação, coisa do tipo, tem a questão cultural também, né? Cada lugar tem uma sua cultura. É muito diverso. É bem diverso, né? Então eu acho que seria muito interessante, sim, acho que na minha opinião, se eu pudesse, eu viajaria o Brasil todo para conhecer todos os estados, que eu acho incrível, né? Mas é legal você ter o conhecimento de saber o que acontece em cada região, né? Isso é muito importante. Já que você comentou sobre nações de fora, a gente também caiu uma pergunta na prova de 2025, onde falava sobre trigo e grandes planícies dos Estados Unidos. Então, tipo, já pegando esse gatilho que você me colocou aí, os Estados Unidos, sobre a questão de ver essa da mineração do Brasil, o que é plantação, trigo, planície, o que a gente pode falar sobre isso que poderia cair numa prova? Eu acho que hoje em dia a grande questão que provavelmente caia em algum desses grandes vestibulares, no Enem também, diz respeito a essa guerra comercial aberta aí pelos Estados Unidos a partir do ano passado. Tá? Então, além dessa questão das terras raras, um aspecto que a gente pode destacar e que é muito importante é a importância agrícola do Brasil para o mundo, né? Não só para o nosso território, mas para o mundo. Quando a gente fala de produção de alimentos, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Então, se destaca aí em produtos como soja, laranja, café, cana-de-açúcar, carne bovina, né? Então, que são produtos assim que têm uma importância fundamental para a nossa pauta de exportações. E a gente leva uma vantagem competitiva muito grande em cima de países como os Estados Unidos, como você citou aí, né? Porque a gente tem um clima que é muito favorável a esse tipo de atividade. Então a gente consegue produzir muito em larga escala, com tecnologia de ponta e vender para o mundo inteiro, né? Então temos aí grandes parceiros comerciais como a China, como a União Europeia, né? Como o Oriente Médio, a Ásia como um todo, né? São áreas aí que compram muito da gente. E é claro que isso acaba despertando a cobiça aí, né, de grandes potências, como é o caso aí dos Estados Unidos, né? Tem todo um aspecto político também, do momento em que a gente vive, de um ano eleitoral, ligado? Então existe uma pressão para uma troca que, no que diz respeito ao partido que está comandando, né? Mas também a gente sabe que por trás de tudo há esse aspecto econômico, né? É um interesse mesmo no que a gente possui de riqueza, né? No aspecto de produção de alimentos, nós somos um grande concorrente dos Estados Unidos, né? Assim como nós, eles também produzem muita soja, produzem muita carne, né? E a gente é o país que mais vende para a China, por exemplo, né? Então a gente acaba representando uma ameaça para um país que é uma potência econômica como são os Estados Unidos. Então, no que eles puderem nos pressionar, né, eles vão fazer. Resta ao governo brasileiro não ceder a essas pressões, né? Sim. E aí buscar outros mercados que possam fazer essas compras, né? Abrir novos mercados para que eventuais taxações tenham menos impacto, né, no nosso dia a dia. O ano passado a gente chegou a ser taxado em 50%, né, nos produtos que a gente exportava para os Estados Unidos, e o Brasil foi abrindo novos mercados e achou um meio de se livrar disso. Vamos ver como é que vai terminar essa história esse ano. Esperamos que termine bem, né? Aproveitando, a gente pode citar nisso plantações, essa questão de plantações e tudo mais, como você falou. O Brasil, ele tem diferentes biomas também, né? Tem a questão... Aí eu queria uma dúvida, os biomas, clima, tudo isso afeta ou ajuda a questão de plantações? O que você poderia dizer sobre biomas, sobre os climas, sobre essas situações assim? O Brasil, ele é um país muito privilegiado, né, nos tipos de biomas que a gente tem, né, no território nacional. A começar, acho que pela Amazônia, que a gente já destacou aqui, mas nós temos também outros conjuntos aí de domínios morfoclimáticos também, como queira chamar, que são bastante importantes, né? Como é o caso da Caatinga, do Cerrado no centro-oeste, da Mata Atlântica aqui na região onde a gente está inserido, né? Que já não resta mais quase nada,
dos Pampas, ali no sul, da Mata de Araucárias, né? Então são biomas todos eles bastante importantes aí para a regulação mesmo do equilíbrio ambiental, né? A gente tem uma fauna que é muito rica, muito grande, e essa fauna depende desses tipos de biomas que nós temos aqui. Então, garantir a preservação também, né, dentro do mínimo possível aí, com uma exploração econômica que seja viável e sustentável é fundamental para que você tenha a preservação, né, da fauna, da flora e uma economia que consiga, né, se estabelecer a partir aí da exploração dos espaços que existem aí dentro desses biomas, né? Então não pôr tudo abaixo, como a gente fez com a Mata Atlântica, por exemplo, que é um resquício ainda aí de domínio que a gente quase chegou a levar à extinção, né? E preservar o que é possível preservar para que a gente tenha aí, né, esse equilíbrio ecológico mantido. E uma pergunta que eu acho que talvez gere na cabeça de algumas pessoas, a questão dos biomas em si, a diferença. O senhor falou Caatinga, Cerrado, Mata... Então, qual que seria, tipo, a diferença? Tipo, é questão de clima, é questão Exatamente. de... Como é que seria? A questão dos biomas, ela está muito relacionada ao clima predominante que você tem em cada lugar, tá? Então, se você pegar o território brasileiro e for fazendo uma análise, você vai percebendo que o clima ele vai mudando, né? Conforme você vai descendo do norte e até o sul, tá? Por conta de uma questão de temperatura, regime de chuvas, o relevo também é um aspecto que acaba tendo uma influência muito importante, né? No tipo de bioma que você vai ter dominando numa área, né? Então, se a gente pegar a região norte do país, tem um regime de chuvas que é muito intenso ao longo de todo o ano, então muita chuva ao longo de todo o ano, temperaturas altas aí, né? Beirando aí os 35 graus, 30 graus ao longo de todo o ano. Por conta disso, você tem aí o favorecimento do nascimento de uma floresta que é muito viva, né? Muito densa, como é o caso da floresta amazônica. No caso da Caatinga, mas aí para o interior do Nordeste, a Caatinga que é um bioma específico, inclusive do território brasileiro, você não vai encontrar nada parecido com a Caatinga fora do território brasileiro. Você tem aí um aspecto ligado não só à temperatura do sertão, né, que é muito quente, né, aquela aridez, a semi-aridez, né, do sertão e o baixo volume de chuvas, mas também o relevo ali que faz com que você tenha essa chuva em regime muito pequeno ao longo do ano, né? Então são vários meses sem chuva e poucos meses com chuva em pequena quantidade, o que faz com que você tenha essa vegetação aí com aspecto mais seco, troncos mais retorcidos, né, com espinhos, né, mas um bioma muito importante para a região nordestina. O Cerrado também, ali você tem uma vegetação que a gente considera como sendo de savana, né, então o que você encontra na savana africana é mais ou menos o que você vai encontrar na região do Cerrado, que seria o que a gente chama de Cerrado aqui, né, então aquela vegetação mais arbustiva também, troncos mais retorcidos, árvores com raízes muito profundas, porque o Cerrado ele tem essa dinâmica, né? É uma estação muito chuvosa, então vários meses com chuva, uns 6 meses com chuva, e posteriormente uns 6 meses aí mais secos, então essas raízes têm que ir até o profundo do solo buscar água. E a gente tem que se lembrar sempre que o Centro-Oeste é o berço ali das águas no Brasil, né? Vários dos grandes rios brasileiros nascem no Centro-Oeste, então as árvores que a gente tem ali têm raízes muito profundas por conta disso, né? Para buscar essa água no profundo do subsolo. Aí a gente tem a Mata Atlântica, que é o bioma aqui onde a gente está inserido, que tem essa especificidade de ser uma floresta de altitude especificamente, né? Uma região de serras aqui onde a gente está inserido em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, uma vegetação muito rica também, de árvores altas, né? Vegetação densa, riquíssima. E aí indo mais para o sul, a gente já vai ter a vegetação de araucária, né? A floresta de pinheiros de araucária, que é muito comum no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente encontra em São Paulo também, mas em áreas de maior altitude, está ligado à temperatura mais baixa desses lugares. E no caso do Rio Grande do Sul, os Pampas, né? Que daí é a vegetação mais de gramínea mesmo, também muito ligado
a temperatura do lugar, né? Mais baixa vegetação de gramíneas. Então tem tudo a ver com o tipo climático que você encontra em cada uma das regiões. Que legal, deu uma explicação bem explicativa, né, sobre as divisões, porque, por exemplo, eu sabia sobre tudo, mas se você me perguntasse, eu não saberia diferir, né? Pra mim, o cerrado era caatinga. Não. Entendeu? Na minha cabeça era isso. Mas ficou bem explicativo, gostei muito. Eu acho que a gente já pode caminhar, acho que um pouquinho já pra finalização. Então, pra gente finalizar de vez, quero que o senhor dê uma dica sobre como estudar, né? Se precisa ser decoreba, se eu preciso gravar todos esses biomas na minha cabeça e lembrar totalmente o que é o clima de cada um, sobre tudo em si que a gente falou hoje, ou não, você tem que saber mesmo, como se fosse como os outros professores falavam, tipo, tem que saber lógica, né, tem que entender o contexto, sabe? Dê uma dica sua pra gente, que você tem a dizer. Se eu fosse dar uma dica para um aluno meu hoje, né, que fosse prestar um vestibular ou Enem, não é decorando o processo que você vai conseguir fazer a questão, tá? Porque o que acontece? Geralmente as questões de Enem e de vestibular, elas são muito contextualizadas. Então ele não vai te dar uma questão seca lá e falando, apresente as características de clima e relevo, sei lá, da caatinga, tá? Ele não vai apresentar uma questão dessa forma. Geralmente ele traz um texto, né, com algumas características básicas ali para você, e ele já te traz muita informação que você pode usar na sua resposta nesse texto base. Então, repara para você ver que toda questão, tanto do Enem quanto de vestibular, ela sempre vem contextualizada, tá? Então vem um texto e a partir daquele texto é que a pergunta é pensada, né? Jamais vai vir para você uma pergunta seca perguntando a característica da Caatinga ou da Amazônia, tá? Então, o importante não é você decorar como é cada bioma ou como é o clima de cada região. O importante é você entender o processo, né? Pensando no território brasileiro. Se estiver falando de Amazônia, né, a gente sabe que é a vegetação que está mais ao norte do país, portanto mais próxima da latitude zero. Bom, se está mais próximo da latitude zero, você já deve inferir que é uma região de maior umidade, de maior calor. A mesma coisa com a Caatinga. Só que no caso da Caatinga, você já tem que entender que o regime de chuvas ele é menor, né? Então, a partir do conhecimento que você tem do seu território, você consegue inferir algumas informações e, geralmente, o texto base ele te dá um caminho muito importante que você deve aproveitar para responder sua questão. Então, não tentar decorar, porque geografia, apesar de parecer, não é decoreba, é entendimento dos processos. Se você entende aquilo que você está lendo, aquilo que você está interpretando no texto, a tendência de você acertar a questão ela é muito maior. E assim, né, é aquilo que você acumulou de conhecimento ao longo do ensino médio. Então entende-se que o estudante do ensino médio tem uma bagagem que vai possibilitar ele entender alguns aspectos da geografia para ajudar ele nessa questão. Outra coisa que eu acho muito legal e que é importante a gente fazer uma correlação, se o estudante é um estudante leitor que gosta de ler alguns romances em língua portuguesa, muitas vezes essas obras são obras que relatam a vida nesses lugares, né? Então, por exemplo, quando você pega o romance Vidas Secas, ou o romance Os Sertões, ele vai trazer caracterizações dessas áreas. Então isso também não é algo muito incomum. Então ele pega um trecho do romance Os Sertões, por exemplo, do Euclides da Cunha, que vai estar descrevendo algumas coisas sobre a Caatinga. E é dali que ele vai tirar a questão. Tá? Isso é bastante comum. Que legal, isso é incrível. Porque isso você consegue fazer uma interdisciplinaridade, né? Entre língua portuguesa e geografia, por exemplo. Que é algo muito comum nessas provas aí também. Então as matérias se conversam, né? E muito. Que incrível. A arte, a história, a língua portuguesa conversa muito com a geografia, a biologia, obviamente, né? Isso é incrível. Então eu espero que você tenha anotado essas dicas do nosso professor Marcinho aqui, que está sempre com a gente, nos apoiando muito. Que você possa ter entendido tudo sobre os biomas, sobre os climas, sobre tudo que foi falado aqui, tá? Então não esquece de ver esse vídeo, compartilhar com seus amigos que também precisam dessas questõezinhas, dessas dicas
maravilhosas. Então a gente encerra por aqui mais um episódio do Detective Mistério. Tchau!